Quanto mais clientes, mais gerentes. Olha aí a frase que marca a gestão, o atual modelo de sobrevivência. Repetir. Quanto mais clientes, mais gerentes, mais intermediação, mais controle central. Você pode perguntar em qualquer organização, o cara tem 500 clientes, passa para 5.000, obviamente que ele vai ter que contratar mais gerentes. E é assim. E aí a pessoa vai dizer, isso é assim que funciona, porque a gente operava assim nesse modelo de sobrevivência que nós temos hoje. E uma das coisas que a gente avançou aqui nos nossos estudos é que as mídias, elas são uma espécie assim de placa-mãe do modelo administrativo. A gente achava que o modelo administrativo era a mãe da mídia, mas não. É como se fosse uma novela que a gente descobre que a filha era a mãe e a mãe era a filha. A mãe dos modelos administrativos são as mídias. As mídias permitem que a gente crie modelos de intermediação mais sofisticados. Quando surgiu a escrita, por exemplo, o Império Romano não teria a possibilidade de ter o Império Romano se você não tivesse a carta carimbada pelo imperador determinando as ordens para todo o império. Como é que o cara ia chegar lá, 500 quilômetros de distância, e dizer, não, foi o imperador que mandou? O cara vai dizer, tá, o imperador mandou, mas como é que você me garante que ele mandou? Qual seria a credibilidade disso? Né? Qual é o cartório que vai autenticar aquela ordem? Um papel com determinado tipo de registro, de carimbo, que dava a possibilidade de você ter aquele modelo. Então, quando a gente fala que a gente está entrando na civilização 2.0, e aí nesse artigo, né, eu falo de dois assuntos, né, a gente faz uma superação de uma limitação humana. E é por isso que a gente vai para dizer que a gente está na civilização 2.0. Existe uma limitação estrutural da sobrevivência humana, que é a possibilidade de você ter qualidade em larga escala. Porque todo o controle da gestão, e gestão aí não é sinônimo de administração, gestão é o modelo de sobrevivência 1.0, ele tem esse impasse, mais clientes, mais gerentes. E aí você então precisa manter o controle central. Quando a gente cria a uberização, quando você tem o Uber, em que você tem um controle de qualidade que é repassado para o fornecedor e para o cliente, você não tem mais a lógica mais clientes, mais gerentes. Porque quem avalia os produtos através das estrelinhas, através de uma nova linguagem, através dos algoritmos que são criados pelos curadores em plataformas, num primeiro momento, na uberização e na blockchainização nos ecossistemas. Na plataforma você tem o curador que controla mais o algoritmo e nos ecossistemas muito menos. Ainda vai mais distribuindo ainda. Aí você não tem mais o impasse mais cliente, mais gerente. Você tem mais clientes, mais clientes, mais clientes, e aí você não tem um... Você pode ter, eu já disse isso aqui em outro áudio, você pode ter 5.000 clientes no Uber, 50.000, 500.000, 5 milhões. Você vai ter alguns problemas do ponto de vista de servidor, de estrutura por baixo.
mas você não vai ter problema de gerente, porque tudo é administrado via autonomia das pessoas de um lado e de outro. Então, aí nós temos um modelo de sobrevivência, né, 2.0. E por que a gente não consegue entender isso de uma maneira clara? A gente não consegue entender isso de uma maneira clara porque os paradigmas das ciências sociais que as pessoas estão usando para fazer análise do cenário atual são os paradigmas que a gente vai chamar de ciências sociais 2.0, 1.0. Nas ciências sociais 1.0, existem algumas propostas de motor da história. O motor da história da economia, você então tem, né, um tipo de modelo econômico e aquele modelo econômico vai se alterando no tempo. Você tem o motor da história marxista, que diz que é a luta de classe que define as mudanças da história. Você tem os motores da história místicos, que você vive a era disso, a era daquilo. E você não tem o motor da história, que é iniciado pelo filósofo, né? Quando você vai no Wikipedia e diz que o McLuhan é educador. Não, o McLuhan, antes de qualquer coisa, é um filósofo. E aí ele introduz uma nova proposta filosófica para as ciências sociais, que inicia o processo das ciências sociais 2.0. Quando ele introduz aquela famosa frase, mudou a mídia, mudou a sociedade. Ou ainda, quando o ser humano cria as tecnologias, as tecnologias recriam o ser humano. Nesse momento ele introduz a ideia que nós somos uma tecnoespécie. E uma tecnoespécie pode aumentar a população, e porque aumenta a população, pode, deve e é obrigado a criar um novo modelo de sobrevivência mais sofisticado, mais flexível e mais distribuído. Porque ele passa a viver um impasse que aquele impasse precisa ser superado. E é isso que a gente está tentando fazer na civilização 2.0. Criar um modelo mais distribuído para que a gente possa acabar com essa brincadeira de mais clientes, mais gerentes. Agora é mais clientes, novos modelos mais distribuídos, mais plataformas e depois a gente vai dizer que são mais ecossistemas e não mais gerentes. É isso. O que vocês dizem? Pessoal, Bimodais, futurismo para empreendedores. O que é a nossa escola? É uma startup. É uma startup conceitual e o nosso foco principal é a formação, né, de formadores para o empreendedorismo. Óbvio que o empreendedor se beneficia, mas existe a necessidade da gente dar uma guinada no empreendedorismo brasileiro. O empreendedorismo brasileiro ele é desteorizado. A gente não entende o que é uma revolução de mídia, a gente não entende que uma revolução de mídia vem de um aumento populacional. E a gente não entende que, quando a gente aumenta a população e faz uma revolução de mídia, a gente inicia um novo modelo de comando e controle. E esse novo modelo de comando e controle abre espaço para novas organizações que vão promover a descentralização, a reintermediação. Antigos intermediadores vão perder espaço para novos intermediadores. Então, o que acontece? O empreendedor brasileiro não tem nas mãos uma teoria consistente da mudança. E sem uma teoria consistente da mudança, o que ele vai fazer? Ele vai criar startups muito mais incrementais do que disruptivas, muito mais locais do que globais, porque a gente tem aí demandas parecidas com o Brasil, na China, na Índia, na Rússia, em outros países que cresceram que nem o Brasil, em que você, resolvendo o problema do Brasil, você pode exportar isso. Então existe aí uma visão que as pessoas têm que ter e elas não estão tendo. A gente está entrando no nosso 4º ano, na nossa 7ª imersão, e eu te convido para fazer parte. Me manda um zap, 21 99 608 6422. Vou repetir, 21 99 608 6422. Nepô, quero sair de Matrix, quero ser bimodal.